Fala galera que curte o GoFoot, bora então para as maiores notícias do futebol no dia de hoje. Se liga aí, já deixa aquele like, bora lá! Let's play. Começamos o mercado da bola de hoje com o goleirão Bento do Al Nassr, que está na lista de dispensa, ou melhor, na lista de negociações, vamos assim dizer, da equipe do Al Nassr. O Al Nassr quer emprestar o Bento e o Grêmio é um dos times que está muito interessado na contratação, mas ainda não viu uma maneira de conseguir trazê-lo, porque o Al Nassr disse que empresta, porém tem que pagar o salário todo do Bento, que é cerca de 3 milhões de reais. Então o Grêmio tenta achar uma alternativa com o Al Nassr para ver se consegue convencer o Al Nassr pelo menos pagar metade do salário ou emprestar um jogador, acontecer alguma coisa do tipo, uma negociação aí meio que diferente para poder trazer o Bento para o Grêmio. Rubem Neves enfim acertou com o Al Hilal, que deve sair da equipe mesmo, já deixou isso claro para todo mundo, então ele não continua. O próprio empresário já está negociando diretamente com a equipe do Manchester United, que espera anunciar o jogador ainda na próxima semana, né? De preferência nessa, mas não vai conseguir, não vai dar tempo. Temos aí o final do ano, então na próxima semana provavelmente ele deve ser jogador do Manchester e retornar à Europa, que é o desejo do atleta. Ele não quer mais continuar na Arábia Saudita, já disse ao Al Hilal que não vai renovar na próxima janela, então eles tendem a facilitar a sua saída para o Manchester. Vamos ver se isso vai acontecer agora nos próximos dias. Ontem tivemos a premiação Globe Soccer, uma espécie de bola de ouro lá do Oriente Médio, e tivemos aí alguns premiados e todos eles mais ou menos já conhecidos. O Dembélé levou de melhor jogador, isso todo mundo já sabia que ia acontecer. O Lamine Yamal de melhor atacante, lá tem algumas premiações um pouco diferentes. Tivemos também o Cristiano Ronaldo levando de melhor jogador do Oriente Médio, isso tudo para dar um prêmio para o Cristiano Ronaldo, como sempre, né, acontece nessa premiação. Vitinha, o de melhor meia. Tivemos Luiz Henrique como o melhor técnico, também aí nada mudou, mais ou menos tudo igual o que aconteceu no Bola de Ouro. O jogador jovem também ficou para o duê da equipe do Paris Saint-Germain. Otamendi está sendo pretendido pelo Vasco, é isso mesmo, hein? Hoje a mídia brasileira aqui divulgou mais amplamente, o Portal GE também comunicou isso, que o Otamendi, jogador aí do Benfica, né, tá sendo pretendido aí pelo Vasco em torno de uma negociação ou por empréstimo ou por compra. O Otamendi, o argentino, né, que é o zagueirão, xerifão aí da seleção argentina, deve ir para a Copa do Mundo. Aparentemente tá querendo deixar o futebol português, porém é muito difícil, eu acho, vir para o Brasil, mas o Vasco tá tentando aí uma contratação. Vamos ver o que vai acontecer dessa novela que começa agora. E uma novela antiga que vai chegando ao fim, Pulisic vai ser anunciado pelo Manchester, segundo Fabrício Romano e toda a imprensa lá na Inglaterra. Ele deve ser o novo atacante da equipe já para 2026, nessa janela agora. Ele que atualmente está no Milan, deve deixar a equipe e se transferir para o Manchester. O jogador chega aí como o salvador da pátria para fazer gols na equipe do Manchester, hein? Vai chegar para o ataque a pedido do técnico também e pode ser um dos destaques da equipe. Realmente joga muito bem o Pulisic, por onde passou ele sempre teve um desempenho muito bom e faz isso também no Milan. Talvez no Manchester realmente possa funcionar no ataque da equipe, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Manchester se reforça ainda mais para a próxima janela. E chegou ao fim a novela Filipe Luís e Flamengo. Ele acertou a sua renovação contratual até 2027. Depois da pressão colocada pelo Flamengo, né? Ele pressionou de um lado, o Flamengo pressionou de outro, já procurando vários técnicos, como Thiago Motta, Arthur Jorge. E aí, meu amigo, Filipe Luís, que ainda não tem nenhum clube interessado realmente na sua contratação de fato, apenas rumores, ele não estava negociando com ninguém, pode ter até ficado com medo de ter perdido a vaga aí, porque a diretoria do Flamengo falou que não iria terminar o ano sem técnico. E aí ele sentiu a pressão de um lado, botou pressão do outro e acabou renovando. Então Filipe Luís fica até 2027. E já comenta o que você achou dessa notícia, em seu comentário é muito importante aqui pro canal. Já deixa aquele like também. E com a contratação do Filipe Luís, o Flamengo cometeu uma gafe. Hoje, uma postagem nas redes sociais para anunciar que o Filipe Luís fica no clube. Eles fizeram uma postagem com o Johnny Cardoso, um jogador que foi contratado recentemente pelo Atlético de Madrid,
como se ele fosse também sendo contratado. Ninguém entendeu nada dessa postagem, porque é a mesma postagem feita pelo Atlético nas suas redes sociais, e aí virou meme no Brasil todo. O Flamengo aí errando isso, né? Não se sabe quem errou ou por que errou, porque não foi nada criado pelo clube. É a mesma postagem do Atlético. E agora, né? Se tratou realmente de uma falha técnica, será? Paquetá é colocado de vez à venda pelo West Ham, então ele tá na lista de transferências do clube, ou por empréstimo ou venda. Então Paquetá não tá fazendo uma boa temporada, até começou bem no West Ham, mas decaiu muito de produção, teve expulsões pela frente, vem aí fazendo uma temporada de altos e baixos. E com isso, né, a diretoria do West Ham não gostou nada das atuações aí do Paquetá nos últimos jogos, preferiu então colocar de vez ele à venda. Então ele já tá à disposição de algum clube para negociação, portas abertas total, ou o empréstimo ou a venda pode acontecer agora em janeiro do Lucas Paquetá. E o mercado da bola aqui no Brasil ficou enlouquecido com a notícia que o Flamengo hoje, né, foi atrás de Caio Jorge e pegou o Cruzeiro realmente aí de surpresa e fez uma oferta salarial na casa dos 2 milhões de reais. Porém, o Cruzeiro disse que não vai vender o Caio Jorge para o Flamengo. E o Cruzeiro não gostou nada da situação, então falou que só vende ele por cerca de 50 milhões de euros. É um valor aí de craque que tá atuando na Europa, né? Não é valor de jogador brasileiro assim, é muito difícil a gente ver um valor desse num jogador atual, a não ser um nome que tá estourado, que tá saindo um garoto muito jovem, como foi o caso aí do Endrick, do Estevão, né? Mas mesmo assim não foram vendidos por esses valores, então seria uma venda muito alta do Caio Jorge pro Flamengo. O Flamengo não vai pagar isso com certeza, mas os altos salários podem ter balançado aí o Caio Jorge, que pode tentar forçar uma saída do Cruzeiro. Isso a gente não sabe, mas pode acontecer também e ele querer aceitar então e jogar na equipe rubro-negra. Será, hein? Após Florentino Pérez dizer que a dupla Rodrigo e Vini Júnior fica no clube e a manutenção dos nomes dos dois aí está para janeiro, já eles não seriam negociados, porém o Vini Júnior tá botando pressão no Real Madrid sobre renovação contratual. E, olha, a situação do Vini se complica. Segundo os jornais espanhóis, o Real Madrid está repensando uma possível troca por Vitinha, que é o jogador que está mais no radar ultimamente da equipe do Madrid. Há uma limpa acontecendo no Real e o único que defende ainda o nome dele seria Florentino Pérez, né? Lógico, é o cara que manda no clube, porém Xabi Alonso não faz nenhuma questão de mantê-lo. Segundo a imprensa espanhola vem falando sobre isso, Mundo Deportivo, Marca divulgaram que a limpa do Real passaria por Vini Júnior, mas somente na outra temporada. Mas agora, né, hoje os jornais aí vêm colocando que a renovação não acontece novamente, as conversas estão cada vez piores e a situação do Vini pode ser de saída sim para o Paris Saint-Germain. Será, rapaziada, que vai mudar a história da novela? Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GolFut e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada? Comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.